noite para você, boa noite para todos que estão chegando comigo aí na nossa 103 e também na nossa TV Top Minas. Boa noite para você que está chegando aí. Falei 103, mas nós não estamos na 103 não, né? Só quarta-feira que vamos estar na 103, por enquanto continua aí essa novela dos direitos autorais, né? Então a nossa 103 continua aí fora do ar, mas quarta-feira está voltando, se Deus quiser, normalmente. Mas aqui pela Top Minas, a nossa TV Top Minas, continuamos ao vivo com vocês, inclusive o show da tarde também, viu? E está também comigo ao vivo aqui, é o meu amigo Gustavo Vieira, lá de Resende, Rio de Janeiro, está ao vivo comigo e vai, a partir de agora, estar com você também. Boa noite, Gustavo! Boa noite, Laurindo. Boa noite a você que nos acompanha pela TV Top Minas em mais um Roda Esportiva. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindo você também, todas as pessoas que estão ligadas conosco. Hoje nós vamos falar aí do campeonato brasileiro. Eita, o Gustavo sumiu aqui de novo. Deixa eu voltar o Gustavo para cá outra vez. O Gustavo, você está sumindo demais aqui. O Gustavo pode sumir, não. Mas o Gustavo está aí para comentar com vocês. A voz continua um pouco ruim ainda, mas o antídoto está aqui, viu, Gustavo? Ó, na mão aqui, que é água. Nada melhor do que água, viu? Boa noite, Gustavo! Boa noite, Laurindo. Boa noite a você que nos acompanha em mais um Roda Esportiva. Sejam todos bem-vindos. Gustavo, hoje nós vamos ter que falar bastante, em pouco tempo, mas vamos ter que falar bastante, porque o Campeonato Brasileiro foi balançado essa semana aí, né? Teve troca de técnico, troca não, saída de técnico, nem troca não, né? Teve saída de técnico, teve mais uma vez o VAR entrando em cena. O que você destaca para nós aí, Gustavo? Fique à vontade, o programa é seu. Olha, Laurindo, nós tivemos vários acontecimentos nessa 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Destaque positivo, a ascensão do Grêmio no campeonato, né? Venceu mais uma, venceu o Cuiabá por 2-0, né? E diminuiu a diferença aí em relação ao Botafogo. E fez o clássico com o Flamengo e perdeu por 2-1, mas ainda continua líder do Campeonato Brasileiro. O destaque negativo, Laurindo, infelizmente, é a arbitragem do futebol brasileiro, que vai de mal a pior, meu amigo. Pois é, rapaz, o negócio não tá brincadeira não, viu? Cada dia que passa, Gustavo, eu tô tendo mais certeza de que o modelo antigo é melhor, tá? Então eu falo com você com toda certeza, o modelo antigo ainda continua melhor. Eu não tô na tela com você, não, você tá sozinho na tela, mas não tem problema não, manda ver aí, viu? Pode ficar à vontade. Vamos lá, Laurindo, vamos então destacar aqui a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2023, passando aqui todos os jogos, os resultados da rodada e logo em seguida a classificação geral do Campeonato Brasileiro. Série A 2023, nós tivemos no sábado Goiás e Internacional 0-0, Atlético Paranaense 1, Atlético Mineiro também 1, Botafogo 1, Flamengo 2. No domingo nós tivemos Grêmio 2, Cuiabá 0, Corinthians e Palmeiras 0-0, Fluminense 1, Fortaleza 0, Bahia e Vasco 1-1, Cruzeiro e Bragantino 0-0 e América Mineiro 2, Santos 0. Agora a classificação do Campeonato Brasileiro após a 22ª rodada. O Botafogo continua líder, 51 pontos. Em segundo lugar, o Palmeiras, 41. Na terceira colocação está o Grêmio, 39 pontos. Em quarto lugar, o Flamengo também, 39 pontos. Na quinta posição, o Fluminense com 38 pontos. Na sexta posição, Bragantino, 36. Sétimo, Atlético Paranaense, 34. Oitavo, Fortaleza, 32. Nono, Atlético Mineiro, 31. Na 10ª posição, Cuiabá, 28 pontos. Na 11ª posição aparece o São Paulo com 28 pontos. Em 12º lugar, o Cruzeiro, 26 pontos. Na 13ª posição, o Corinthians, também 26 pontos.
Na 14ª posição, o Internacional, 26 pontos. Na 15ª posição, Goiás, 25 pontos. E na 16ª posição, Bahia, 22 pontos. Abrindo a zona do rebaixamento, Santos em 17º com 21 pontos. Na 18ª posição, Vasco com 17 pontos. Na 19ª posição, América Mineiro, 16 pontos. E em 20º lugar, o Coritiba com 14 pontos, Laurindo. Pois é, rapaz, essa situação. Eu tô te ouvindo, tá beleza aqui? Tô te ouvindo aqui, beleza, tá bom? Mas deixa eu te falar. Continua a mesma novela, né, Gustavo? A mesma novela da atuação do VAR em campo. Você até destacou durante a semana aí, falou da indignação e também de algumas correções que precisa ser feita dentro do Campeonato Brasileiro. Dentro do Campeonato Brasileiro, de qualquer campeonato, né? Aonde tem o VAR. Porque, Gustavo, nós estamos ficando indignados com isso já, não tá? Mas nós não temos força suficiente para lutar contra isso. Infelizmente, o Brasil está na mão aí do VAR, né? Então, tá complicado, não tá? Olha, Laurindo, infelizmente o sistema é complicado, né? Porque o VAR, ele atua de uma forma muito ruim, né? Ele é conduzido, né, de uma forma muito ruim pelas pessoas que ficam por trás dele, infelizmente. São erros, assim, grosseiros. Nós tivemos vários erros durante o Campeonato Brasileiro, né? Ainda temos erros acontecendo, e não só na Série A, Laurindo. Para você ter uma ideia, na Série C, ontem nós tivemos o quadrangular final da Série C. Nós tivemos uma polêmica envolvendo a arbitragem no jogo Paysandu e Volta Redonda. Certo. As duas equipes reclamando demais da arbitragem. E para você ter uma ideia, não é só na Série A do Campeonato Brasileiro. Os erros de arbitragem são frequentes em todas as divisões do futebol brasileiro. E o mais interessante, Laurindo, é que a comissão de arbitragem ela quer justificar uma coisa que é injustificável. Ou seja, eles não dão o braço a torcer. Por mais que o árbitro esteja errado, por mais que ele tenha interpretado o VAR de forma errada, a comissão de arbitragem acaba saindo em defesa do árbitro. Então é uma coisa que não dá para aceitar, Laurindo. Alguma coisa precisa ser feita, porque é uma coisa intolerável. Não dá para aceitar mais esse tipo de situação, Laurindo. Pois é, eu queria até que a gente trocasse ideia aqui sobre aquele lance do Botafogo e Flamengo. Não sei se você observou, o VAR ele ficou fazendo ali uma linha, fazendo a linha de impedimento. Primeiro, foi provado que o jogador do Flamengo estava impedido. Correto? Correto. Pois é. Então, passou aquela linha vermelha, mostrou que o jogador estava impedido. O árbitro principal, que está apitando o jogo, que estava de frente ao monitor do VAR, ele deixou de observar o impedimento, que foi a jogada antes da bola pegar, supostamente pegar no braço do jogador do Botafogo, esqueceu aquele lance onde gerou a primeira polêmica e ficou na segunda, que tomou a decisão do pênalti. Eu acho que aquilo ali foi um absurdo, foi mal interpretado pelo juiz. Eu acho que o pessoal do VAR ali estava mostrando que estava tendo um impedimento. Mas o juiz estava preocupado em marcar o pênalti para o Flamengo. Concorda comigo? Olha, infelizmente, eles não têm um critério de interpretação. Essa é a verdade. Você está discutindo. Exatamente, o VAR está lá, a cabine está lá, o pessoal está lá em cima monitorando o que acontece, o juiz, né, o árbitro central, ele anda ali com aquele fonezinho ali para receber a informação que vem lá de cima, né? A partir do momento que eles acham que é uma jogada polêmica, o árbitro central ele é comunicado e vai até o monitor analisar a possível polêmica da jogada. Mas fica ali, parado ali, sem saber o que fazer.
muitas das vezes acaba interpretando de forma errada e com a imagem ali. Com a imagem ali ainda acaba interpretando de forma errada. Quer dizer, é um absurdo, é um despreparo total para fazer o uso dessa ferramenta. Eu venho dizendo isso há muito tempo, no ar e também fora do ar. O VAR está aí, a ferramenta está aí para ser utilizada. Porém, esses árbitros precisam de um treinamento para fazer o uso correto do VAR. Ao que parece, Laurinda, que eles não têm nenhum tipo de preparo para fazer o uso de forma correta. Simplesmente estão lá apitando os jogos, errando sucessivamente e não acontece nenhum tipo de punição. Muito pelo contrário. O time que é punido, né? O time que é punido de que forma? Às vezes um erro que pode custar o placar de uma partida, que pode interferir no resultado final, né? Essa é a maior punição que o time pode receber dentro da competição. Seja o time que está brigando para não cair, seja o time que está brigando para ser campeão. Qualquer interferência do VAR de forma negativa, isso pode atrapalhar o andamento do time na competição. Todo mundo sabe disso. A CBF sabe, o presidente da comissão de arbitragem sabe. Só que eles precisam tomar uma providência. Está errado? Precisa reconhecer o erro. Coisa que eles não estão fazendo. Eles não estão reconhecendo o erro e a péssima arbitragem, Laurindo, que vem acontecendo durante as competições aí do nosso futebol brasileiro. Não é só campeonato brasileiro não, Laurindo. E outra As coisa, estaduais, Copa do Brasil, quer dizer, é um todo, né? É um conjunto. E também, Gustavo, presta atenção numa coisa. A indecisão dentro de campo está sendo tão grande, mas tão grande, que o bandeirinha marca uma coisa, o juiz de campo marca outra, o VAR marca outra. Aí não sabe assim, ele fica bem perdido, não sabe se levanta a bandeira, se abaixa a bandeira, se vira a bandeira de lado, se aponta para o meio de campo, se aponta para. Você entendeu? Até correr para o meio de campo, uma bola que não entrou, o bandeirinha correu. Ele virou para correr, naquele virou para correr, a bola não tinha entrado, ele tem que voltar para a posição dele. Quer dizer, despreparo total, acho que está tirando a responsabilidade dos árbitros de campo, né? E jogando para cima do VAR. O VAR não quer segurar tanta responsabilidade, joga para o monitor. Aí o árbitro de campo vai lá verificar. O que deveria ser feito? Já que é para verificar, teria que ter um monitor grande. Na hora da decisão, vinha os dois bandeirinhas também para verificar junto. Você concorda? Aí todo mundo. Aí seria a decisão, ali os três decidiram, não, mas isso aí aconteceu. Porque fica na responsabilidade de uma pessoa só. O VAR joga para cima do Há muito tempo, Laurindo, que isso vem acontecendo. Desde o dia em que o VAR foi implantado como um recurso para solucionar, entre aspas, os problemas de arbitragem nas partidas, desde esse dia que o árbitro central ele transfere toda a sua responsabilidade para o VAR. E foi o que você disse, aí o VAR não quer segurar o rojão, né? O VAR quer segurar a bomba. A partir do momento que a bomba é jogada no VAR, o que ele faz? Ele pega e joga para escanteio, né? Vamos dizer assim. Então ninguém quer segurar o rojão. O árbitro central não quer, o VAR muito menos. Só que aí fica nessa indecisão, é uma falta de comunicação entre o VAR e a equipe de arbitragem no gramado que ninguém entende, né? Pois é. Bagunça, eu não sei qual jogo. Não sei qual jogo que foi, não sei se você observou dentro da programação da Globo. O Léo Batista analisou uma bola que entrou. Que o VAR tinha mandado o juiz verificar, o juiz não sabia se tinha entrado ou nada, até que decidiu que a bola realmente ultrapassou a linha do gol. Não sei qual jogo que foi, talvez você tenha memória melhor do que a minha, você vai lembrar. O Léo Batista falou, não, eu ainda sou no tempo antigo, eu uso a minha lupa. E pela lupa eu vi que realmente a bola entrou. Então, quer dizer, no passado, rapaz, o camarada tinha lá um monitor na frente dele, o narrador tinha lá, o narrador parava ali a tela
Ele olhava com a lupa, ele olhava com os olhos, ele falava, a bola saiu, a bola entrou, você entendeu? Era menos polêmica. Eu continuo falando que o VAR, ele foi criado para o vôlei. No vôlei funciona. No vôlei funciona. Não há erro no vôlei. Mas no futebol está tendo muito erro que se joga a responsabilidade. Lá na quadra do vôlei, um juiz em cima e o outro juiz embaixo. Então, o que de cima tomou decisão, ele consulta o de baixo, fala, foi dentro, foi fora. Se tiver dúvida, aí aciona o tira-teima lá e acaba, né, decidindo o que vai fazer. Mas dentro das 4 linhas do campo de futebol, não está funcionando dessa forma. Infelizmente, né? Infelizmente, aqui no Brasil, o VAR não está funcionando. Lá fora, a gente vê casos em que o VAR mais acerta do que erra. Aqui no futebol brasileiro é o contrário, Laurindo, ele mais erra do que acerta. E são erros, conforme eu disse anteriormente no meu comentário, são erros assim que não tem justificativo, não tem. Semana passada nós vimos no jogo Vasco e Palmeiras, né? Palmeiras e Vasco. Certo. Nós vimos um erro grosseiro da arbitragem, anulando um gol legítimo da equipe do Vasco, que prejudicou a equipe no final do jogo. Acabou sendo derrotado por 1-0. E pena que ele não pode mostrar, né? Pena que ele não pode mostrar aqui, que a gente mostra aqui, esse que é cobrar direitos autorais da gente, né? Mas eu tenho imagem aqui, eu peguei aquela imagem do Vasco e Palmeiras e Vasco, e peguei essa imagem do Flamengo aqui também, Flamengo e Botafogo. E eu observei as duas, cortando aí você que você estava comentando, observando os dois lances, pô, são erros que não dá para entender, cara. Não dá para entender porque a gente está aqui na TV, a câmera traz bem pertinho para a gente. Mas lá dentro são 5 juízes, né? São 5 árbitros dentro de campo, mais o VAR, que vai ser 6 pessoas em cima, um monte de gente trabalhando e todo mundo fazendo a caca de todo mundo. Não tem lógica uma coisa dessa. Não tem lógica. Para você ter uma ideia, Laurindo, como é ruim a arbitragem nossa, né, aqui no futebol brasileiro, nesse jogo Palmeiras e Vasco, aconteceu um lance semelhante lá no campeonato alemão, né, nessa semana. Parecia até o reprise do jogo, né? A mesma situação aconteceu lá. O árbitro central foi ao VAR, analisou o lance e acertou na marcação. Quer dizer, aqui eles fizeram ao contrário. Foram até o VAR, analisaram o lance e interpretaram de forma errada, que acabou prejudicando a equipe do Vasco, que enviou um ofício à CBF, né, no dia seguinte. Né? A diretoria do Vasco enviou um ofício à CBF exigindo explicações sobre a arbitragem do jogo contra o Palmeiras, e a CBF saiu em defesa dos árbitros. Né? Pois é. Saiu mais uma vez em defesa dos árbitros. Senhor Wilson Luiz Seneme, que é o presidente da comissão de arbitragem, ele tentou justificar, Laurindo, o injustificável. Ele saiu em defesa do árbitro e foi muito criticado, inclusive lá fora. Lá fora ele foi muito criticado pela interpretação que ele teve. A interpretação totalmente equivocada. Ele viu uma coisa que não tem lógica. Não tem lógica o que ele viu e o que ele interpretou. Né? Mostrando que ele está ao lado da equipe dele. Seja ela acertando, seja ela errando. E outra coisa, nós estamos batendo nessa tecla aí. E outra coisa, aí depois começa a comentar assim, pô, mas são poucos os árbitros que apitam os jogos internacionais lá fora. Mas não vão chamar mesmo, não. Vê tanto erro aqui, não vão chamar juiz daqui vai apitar lá, sempre vai apitar tudo errado. Não vão dar essa chance. Não vão dar essa chance. Com certeza, né? Verdade. O que acontece, né? Quantos árbitros do Brasil você vê apitando lá na Copa do Mundo? Quantos? Dessa vez agora foi somente 1 ou 2, né, que foram lá, né? Foi apenas, se eu não me engano, foram 2. Isso. E não passa disso. É um árbitro, um bandeira e só. Né? É lamentável, né? E se não resolver, se não melhorar a postura, o pensamento da CBF em relação à arbitragem,
a tendência infelizmente, piorar. Eles precisam mudar o método deles de trabalho, porque senão as coisas só tendem a piorar ao invés de melhorar. Pois é. Gustavo, então vamos dar continuidade aí ao comentário do futebol, porque os hábitos não vão mudar pela nossa palavra. Mas aí a tabela está mudando, né? A tabela está mudando e eu estou gostando desse negócio aí do Grêmio manter lá em cima lá e segurar o Flamengo lá embaixo. Você tá não? Olha, Laurindo, é verdade, a tabela ela está mudando, né? Conforme eu destaquei no começo do programa, o Grêmio chegou, né? Agora está com 39 pontos em terceiro lugar. O Palmeiras é vice-líder com 41. O Botafogo é líder com 51, ou seja, apesar da derrota, são 10 pontos de diferença em relação ao Palmeiras. E o Flamengo fechando ali o G4 com 39 pontos. Isso. Flamengo, Grêmio tem 11 pontos de vantagem, aliás, de desvantagem em relação ao Botafogo. E o Palmeiras está a 10 pontos do glorioso, Laurindo. Exatamente 10 pontos. Isso. Aí em quinto lugar vem o Fluminense, que está com 38 pontos, né? E aí completa aí, vê até o G6, eu acho que vai dar G6 dessa vez de novo, não vai? Verdade, o Fluminense aparece em quinto, né, com 38 pontos. Isso. E o Bragantino em sexto com 36 pontos, fechando ali a zona de classificação para a Libertadores. Lembrando que os 4 primeiros, Laurindo, já garantem vaga direta para a próxima fase, né, para a próxima Libertadores. O quinto e o sexto disputam a pré-Libertadores. Se o Fluminense for campeão da Libertadores ou o Palmeiras, né, que são as duas equipes que estão na semifinal da competição, se caso um dos dois vençam a competição, abriria mais uma vaga para a disputa da Libertadores. Aí, no caso, o Atlético Paranaense, que é o sétimo colocado com 34 pontos, estaria entrando aqui na vaga para a pré-Libertadores, Laurindo. Rapaz, aí o negócio ficou apertado aí. Eu tô com a tabela aí, você tá fora da tela, eu tô com a tabela na tela aí do pessoal aí acompanhando. O Atlético Paraná com 34 pontos, né, em sétimo lugar. E ainda tem um jogo ainda, não vai ter jogo nessa quarta-feira agora, mas na quinta-feira já começa já o campeonato de novo, né? Já volta aí o campeonato, e na quinta-feira nós temos o jogo da seleção, na quarta, é isso? E então na quinta-feira já começa já o campeonato aí, começa? No próximo fim de semana, Laurindo, nós já temos rodada. Esse meio de semana nós não teremos rodada do Campeonato Brasileiro. Isso, por causa do jogo da seleção. Vou atualizar a tabela aqui, atualizando aqui para vocês. Na próxima semana, Laurindo, apenas na próxima semana, nós temos aí a 23ª rodada. Começando na quarta-feira, dia 13 de setembro. Né? Então, nessa semana nós não teremos a rodada do Campeonato Brasileiro em virtude dos jogos da seleção brasileira, né? Vai jogar na quarta-feira, se eu não me engano, agora no próximo domingo também tem jogo da seleção brasileira, Laurindo. Pois é, na quarta-feira joga Flamengo e Atlético Paraná, às 20h30. Também na quarta joga Internacional e São Paulo. Então já começa, quarta-feira começa quente. Se o Atlético Paraná ganhar do Flamengo aí, ele já passa lá pra cima, hein? Ele já entra de vez nesse bolo aí por uma vaga na próxima Libertadores da América, Laurindo. Verdade. Lembrando que o Atlético disputou, né? Foi eliminado pelo Bolívar nas quartas de final, o mesmo Bolívar que já foi eliminado pela equipe do Internacional. Mas o Atlético Paranaense está na briga e enfrenta o Flamengo no próximo jogo, né? Jogando no Rio de Janeiro. Se vencer, entra de vez na briga por uma das vagas para a próxima Libertadores da América. Exatamente. São 20h36 aqui na nossa 103. Você está ligado aí no programa Roda Esportivo com Gustavo Nogueira e Laurindo Coutinho, apresentando aí os resultados do Campeonato Brasileiro 2023, né? A classificação dos times, as próximas jogadas, as próximas rodadas.
E destacando aí um campeonato que está cheio de polêmica, cheio de tudo. Então, quero mandar aquele alô às pessoas que estão ligadas conosco aí pelo nossa TV Facebook, né? Nosso amigo Luiz Gonzaga está ligado conosco lá, acompanhando toda segunda-feira, acompanha a programação lá. Também o pessoal de Torreões está ligadinho conosco aí, um abraço para você e toda a turma lá de Conselheiro Lafayette. Um abraço para vocês, Conselheiro Lafayette, Barbacena, São João del Rei. São João del Rei tá bonito, viu, Gustavo? São João del Rei tá chique, hein? São João del Rei tá feliz da vida, né? Agora, que campanha maravilhosa do Atlético, Laurino. Eu tive a oportunidade de ver aqui, pertinho de casa, né? Eu moro perto aqui do estádio do Resende Futebol Clube, né? O estádio Trabalhador. E o Atlético, ele era do grupo do Resende, né? Estiveram aqui, foi 0-0, Resende e Atlético. Time difícil de ser batido, rapaz. Gostei muito da postura do Atlético aqui jogando contra o Resende, né? Infelizmente, para nós aqui da cidade, o Resende não conseguiu os seus objetivos durante o ano, né? Que era classificar para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Isso não foi possível, o Resende foi eliminado na primeira fase e também não conseguiu o acesso à elite do futebol carioca. O Resende, o ano que vem, mais uma vez vai ter que jogar a A2 do Campeonato Carioca. Mas eu tive a oportunidade de ver o Atlético jogando aqui no Estádio Trabalhador. Uma equipe muito bem treinada e merecido acesso, Laurino. Muito merecido. Parabéns ao Atlético. É um time novo, né? Um time que chegou agora, um time que tá aí, mas já tá com cara de estrela, viu? Então, tomara que continue assim, não passa igual o Tupi daqui de Juiz de Fora, que embalou e depois pisou no freio, tá difícil de voltar. Mas o Atlético tá mostrando que vai representar bem aí a zona da mata e vertentes aqui no nosso estado de Minas Gerais, né? Ele que fez um belíssimo campeonato mineiro, não é verdade? Com certeza. Foi até as semifinais, né? O Atlético Mineiro acabou eliminando o Atlético, que depois teve um desmanche, né? Vários jogadores saíram e todo mundo achava que o Atlético, com a perda desses jogadores, não ia engrenar na temporada. Muito pelo contrário. Outros jogadores chegaram, né? Uma nova comissão técnica assumiu o comando da equipe e colher os frutos agora no final, né? Beleza. Tem chance, Paulinho, de ser campeão brasileiro da Série D. Já está garantido na Série C, né? Mais importante. E agora pode coroar essa campanha aí com o título da Série D do Campeonato Brasileiro, que seria aí um marco, né? Uma história recente do Atlético. Com certeza. Nós estamos torcendo para isso, porque precisa de mais time com a cara de Minas Gerais, né? Então tem que ter mais time, sim, porque nós estamos agarrados aí, Cruzeiro, Atlético, América, né? E tem que sair um pouco disso aí, pegar os times do interior aí e começar a fazer história, porque tá difícil, viu? Tá muito complicado. E por falar em fazer história, pode falar. Só um detalhe, só para concluir essa questão do Atlético, talvez muitas pessoas não sabem, né? Mas com o acesso do Atlético à Série C do Campeonato Brasileiro, o Ipatinga garantiu uma das vagas para o próximo Campeonato Brasileiro da Série D, Laurinho. Pois é o meu Ipatinga. O Ipatinga que já esteve na Série A do Campeonato Brasileiro, né, alguns anos atrás. Agora ele está de volta ao cenário nacional. E ano que vem a Série D do Campeonato Brasileiro. Quem sabe o Ipatinga estará se ressurgindo, Laurino? Pois é, eu fico até feliz de contar uma história. Não sei nem qual ano que foi, não, que o Ipatinga eliminou o Botafogo da Copa do Brasil. Fiquei na felicidade, rapaz. Eu lembro disso. Você lembra disso, né? Pois se eu não me falha a memória, foi em 2005 esse jogo do Botafogo e Ipatinga, que depois pegou o Flamengo, né, e foi eliminado, né? Exato. Foi isso mesmo. Malandro, fazendo cara feia pra mim aqui. Desse jeito. O Botafoguense é perigo, né? Aqui. Agora, você falou em técnico.
O Cruzeiro perdeu o Pepa. Mas você acha Pois que. é, rapaz. Sabe que eu achei isso uma surpresa, ô, Laurindo? Eu não acreditava que o Pepa fosse encerrar um ciclo no Cruzeiro assim de forma tão rápida. Eu imaginava que o ciclo dele fosse um pouco Ele ia um pouco mais mais longe, extenso. né? Você achou que ele ia um pouco mais longe, né? É verdade, eu achava que ele fosse um pouco mais longe, né? Da mesma forma que o Paulo Pesolano, né, que foi o antecessor ao Pepa, ele teve um trabalho mais longínquo, né, à frente do Cruzeiro. Então eu imaginava que o Pepa também fosse um trabalho mais duradouro, né? E É, de acordo com os noticiários, Laurindo, o Cruzeiro tem conversado bastante com o Maurício Barbieri, né, que foi treinador no Vasco, né? Segundo informações, conversas adiantadas entre Ronaldo, sua SAF e o treinador Maurício Barbieri. O que está pegando nisso aí, Laurindo? é. O Cruzeiro quer apenas para encerrar a temporada. Ele quer um contrato de tiro curto. E o treinador Maurício Barbieri, ele já quer um contrato mais extenso, né? Então é o que está pegando nesse momento o que acontece? O que está pegando nesse momento? Eles não acertaram ainda por causa disso, né? Como eu disse, o Barbieri ele quer um contrato mais longo e o Ronaldo com a sua SAF eles preferem um contrato mais curto, né? Verdade. Apenas para encerrar a temporada, Laurindo. Pois é. Mas não tem nada definido ainda. Mas você viu atrás de quem que o Ronaldo foi primeiro? Vários nomes, né, estão sendo ventilados, Não, né? lá em Portugal. Lá em Portugal. Quem é que foi lá? Olha, eu não tenho informação. Eu A, vou a falar uma informação que eu tenho, a informação que eu tenho é que ele andou mapeando o mercado lá de Portugal, de outros lugares também, e apareceu o Maurício Barbieri como um dos nomes aí para assumir o comando técnico do Cruzeiro. Não, Mas o Rolão, né? O Rolão, treinador português, parece que está na pauta aí do Ronaldo, não é isso? olha o nome do cara. Olha o nome do cara. Você sabe o nome dele completo? O Rolão Preto. Não, não é Bolão Preto, não. Joaquim Pinto Preto. Pintão Preto. Mas é Pintão Preto mesmo o nome do cara. Pintão Preto. Pintão Rapaz. Preto. Não, esse cara não queremos aqui não. Mas, ó, isso aí para torcida rival é um prato cheio para fazer um Cheio. É gozação em cima de nós, quero não. Manda pro Vasco. Ah, não. Agora o Vasco parece que está bem servido de treinador, né? Está bem servido. Pois é, não tá bem servido, sim. Agora, o melhor técnico dessa safra portuguesa aí chama-se Abel, né? Abel Ferreira é indiscutível o principal treinador do futebol brasileiro, né? Verdade. É um trabalho muito bem feito, bem estruturado. Já são 3 anos, né, à frente do Palmeiras. São 2 Libertadores, um Campeonato Brasileiro, já falou tudo, né? Verdade. E com chance de ganhar mais uma Libertadores. E vai. Definitivamente, o Laurino já entrou para a história do Palmeiras. Verdade. Vamos dar continuidade então? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Pega aí. Vamos lá, dando continuidade então à nossa classificação, né? Uhum. O Fortaleza, Laurindo, aparece na 8ª colocação com 32 pontos. Eu não sei se você se recorda, mas o Fortaleza, alguns programas atrás que a gente vem debatendo aqui, o Fortaleza estava lá embaixo. Não Isso. sei se você se recorda, né? O Fortaleza agora já apareceu lá no pelotão dos 8. Pois é. Tem 32 pontos, já está na briga na parte de cima e com chances também de uma das vagas para a pré-Libertadores. Pois é, ganhando aí. É o que a gente às vezes defende, né? Uhum. É o trabalho a longo prazo. O Palmeiras com o Abel Ferreira é assim,
que o Fortaleza com o Vojvoda tem sido assim. Verdade. Trabalho a longo prazo e está colhendo bons frutos. Isso. O Atlético Mineiro em nono, com 31 pontos. Tá um pouco complicado, o Atlético também numa briga danada aí, que não consegue resolver o problema, né, Gustavo? O Atlético Mineiro da Lurdinha aparece em nono lugar com 31 pontos. É o Atlético que está ali, no meio da tabela, já esteve em posições inferiores, aí deu uma subida, mas o Atlético, esse ano, é uma equipe que não passa confiança, Laurindo. É ver, né, o que a gente percebe. O Atlético não consegue engrenar, né? É uma vitória aqui, um empatezinho ali, uma derrota ali. O Atlético tem elenco, tem um treinador de ponta, tem uma torcida fantástica, agora tem um estádio maravilhoso, né? Só que o Atlético não consegue engrenar nesse campeonato. A gente espera mais do Atlético pela estrutura do elenco e pela comissão técnica que tem, não é verdade? E o Atlético com esse negócio do estádio dele aí, ó, a Arena MRV, ele vai ter que correr atrás mesmo, porque a dívida dele cresceu muito. E dívida, você já viu como é que é, né? Parece que a diretoria fica um pouco preocupada, o próprio jogador fica um pouco preocupado, será que os pagamentos do salário vai ser em dia e tal, e começa a preocupar também toda a comissão técnica, começa a diretoria, começa a preocupar os jogadores, aí ele começa a ter queda mesmo. E eu observei isso dentro do Atlético, não sei se você observou, que na que apresentou a dívida do Atlético aí, parece que deu uma balançada no clube, nos atletas, não acha não? A dívida ela é muito alta, né? Já está na casa dos bilhões, É né? verdade. O Atlético, ele é o time que mais deve hoje no futebol brasileiro. Contrata bastante, né? Bons jogadores, investe em CT, estádio, em elenco forte para ganhar os títulos, porém, a dívida ela vai virando uma bola de neve, né? Quanto mais você investe sem ter dinheiro, mais dívida você faz no seu caixa, né? É o que acontece com o Atlético. A partir do momento que o Atlético não tiver um grupo de investidor que possa sanar essa dívida, o que eu digo com isso? Talvez a solução para o Atlético seria a solução que o Cruzeiro encontrou, que o Vasco encontrou, que o Botafogo encontrou. Equipes que viraram SAF. E aí, a partir do momento que você vira SAF, a sua mentalidade é outra, né? É uma empresa que vai administrar o seu futebol, né? Essa empresa vai assumir as dívidas e vai tentar equacionar as dívidas, né? É o que vem acontecendo no Cruzeiro, no Vasco e no Botafogo. Porém, isso é um trabalho a longo prazo. Você não vai sanar uma dívida da noite para o dia. Isso não tem como. É impossível isso acontecer. Então, eu acho que para o Atlético Mineiro seria o caminho mais seguro, mais correto nesse momento. Pois é, eu lembro muito bem, Gustavo, não sei se eu já comentei aqui, eu comentei com você, que a minha casa lá em Vespasiano é em frente ao CT do Atlético. Quando eu comprei a casa lá, não existia o CT do Atlético, só existia um esqueleto de concreto, onde é que eu jogava bola na grama lá com a minha filha, eu catava com ela pedrinha de cristal lá no barranco lá, que ela gosta muito de pedra de cristal. Então depois que o Atlético resolveu arrumar o CT. Se ele tivesse talvez investido lá no CT e tivesse continuando aí com sempre construir o estádio, não precisava fazer tanta dívida, né? Mas querendo apresentar mais, que eu precisava falar, não, o Atlético tem estádio, o Cruzeiro não tem estádio. Não tem estádio, mas também não tem uma dívida tão grande igual o Atlético está agora. A dívida do Atlético já superou a dívida que o Cruzeiro tinha. Acabou já superando em valores, né, a dívida que o Cruzeiro tinha, né, antes da SAF. Ainda tem dívida, né, mas com a SAF as coisas parecem estar mais controladas, né, pelos lados do Cruzeiro. Agora o Atlético está virando uma bola de neve, Laurindo. Isso é... Pois é. Então vamos lá, vamos continuar. Então, abaixo do Fortaleza, tá? Estamos falando do Atlético, tem o Cuiabá, que é um time que tem crescido bastante, né, Gustavo? Tá dando aí gosto de ver o Cuiabá jogando bem.
Cuiabá está com uma equipe muito bem montada. O Cuiabá, que é um time administrado por um grupo de empresários, né? Para quem não sabe, né? Tem muitos empresários que investem no Cuiabá, investem de forma pesada, né? Tanto que hoje, na Série A do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato muito difícil, o Cuiabá está entre as 10 melhores equipes, né? Fazendo uma campanha de 28 pontos, com 8 vitórias, 4 empates e 10 derrotas, né? O Cuiabá que, nesse momento, está na zona de classificação para a Copa Sul. Tem feito um campeonato bastante digno, né? E a gente espera que o Cuiabá possa ficar aí por muitos e muitos anos na Série A do Campeonato Brasileiro, Laurindo. É merecida essa campanha do Dourado do Pantanal, meu amigo. Não, está chique mesmo. Estou gostando de ver o Cuiabá jogar aí, porque está jogando muita bola. E quando você vê que aquele time entrar em campo, você fala assim, vai, é pedreiro, é pedreiro. E está acima do São Paulo. O São Paulo está em 11º aí com 28 pontos. Né? Está um pouquinho acima aí, número de vitória, não é isso? Então o São Paulo está aí em 11º lugar. São Paulo não está destacando muito bem esse ano também não, né, Gustavo? O São Paulo, Laurindo, fez duas belíssimas contratações, né? O Lucas Moura, né, que foi revelado no próprio São Paulo, que retornou, e o colombiano Rames Rodrigues, né? São jogadores badalados lá fora no futebol europeu e vieram para reforçar o São Paulo. Só que ainda não engrenou, né? O São Paulo, que está na final da Copa do Brasil, se for campeão vai ser um título inédito, né? Que o São Paulo nunca foi campeão da Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro, ali, alternando altos e baixos, né? Joga uma partida bem, outra partida já não joga tão bem. Esse tem sido o São Paulo no Campeonato Brasileiro. E o São Paulo precisa se encontrar dentro dessa competição também, da mesma forma que ele se encontrou na Copa do Brasil e chegou até a final. O São Paulo precisa se encontrar no Campeonato Brasileiro. Beleza. Nós já falamos do Cruzeiro, então vamos passar para o Corinthians também, que não está fazendo uma boa campanha esse ano, não, né? O Corinthians também está pensando aí. Faz uma campanha muito abaixo, né, do que se espera das tradições do Corinthians. Uma campanha de meio de tabela, uma campanha muito simples, né? Muito burocrática a campanha do Corinthians, né? São 26 pontos em 13º lugar. Nesse momento, o Corinthians está a 5 pontos da zona do rebaixamento, né? Pois é. Não engrenou no campeonato. O Corinthians está bem na Copa Sul-Americana, né? Está na semifinal. No Campeonato Brasileiro está no meio do meio para baixo, né? Para baixo, né? Vamos lá. Está mudando mais a tabela aí, descendo mais um pouquinho. Estava o Internacional também, que esse ano também está surpreendendo aí pelo fato de não estar conseguindo ficar lá em cima, né? E na Libertadores está na semifinal, né? Olha só que situação, né? O Inter não faz um bom campeonato brasileiro, porém na Libertadores está na semifinal e vai enfrentar o Fluminense agora, né? Os dois jogos para ver quem vai à decisão. Laurindo, e uma curiosidade, né? O Internacional ou o Fluminense, se um dos dois passarem, nós teremos um finalista, né, um brasileiro finalista aí na Libertadores, Laurindo. Verdade. Do lado tem Palmeiras e Boca Juniors. Mas o Internacional não faz um bom campeonato brasileiro. Pois é, mas parece que está priorizando a Libertadores, deixando de lado o campeonato brasileiro. Pois é, eu acho que se for passar, vai passar para os brasileiros, passar o Internacional e o Palmeiras é campeão. Se passar para o Fluminense, o Palmeiras é campeão do mesmo jeito. Porque o Palmeiras não perde essa Libertadores. O Palmeiras dos 4 é o favorito, né? A gente sabe que pelo elenco, pela qualidade, né, do elenco, trabalho do Abel Ferreira, né? O Palmeiras, mais uma vez, na semifinal de uma Libertadores, eu acho que dos 4, o Palmeiras é o grande favorito, sem dúvida. Pois é, Goiás está aí quase no rebaixamento, né? Está no 15º lugar com 25 pontos. Está arriscado, hein? Tá, o Goiás está. Goiás, o Bahia em 16º com 22 são as equipes ali que estão no limite, né, da zona do rebaixamento. Pois é. Fazem um
para se manter na Série A. Nesse momento, a briga de Goiás e Bahia para permanecer na Série A, Laurindo. E o Santos tá meio gangorrado aí, que o Santos eu acho que para sair daí vai ser um pouco difícil, né? Mas não é impossível, ele tá com 21 pontos, né? É o primeiro do rebaixamento, pode ser que se ele segura as pernas, até muito jogo para frente ainda, então eu acho que dá para sair. Tanto o Santos como o Vasco, o América, até mesmo o América, ainda dá para sair. O Santos tem uma vida mais fácil em relação aos outros três que estão no Z4, né? Porque o Santos está apenas a um ponto, né, do Bahia, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Se o Santos vencer o próximo jogo, né, Certo. ele já sai da zona do rebaixamento, né? A depender do resultado do Bahia. Se o Bahia não conseguir vencer, o Santos vencer, ele já sai. Pois é, mas o Bahia está jogando muito mais do que o Santos, né? É verdade, é verdade. Em relação ao Vasco, são 5 pontos para sair da zona do rebaixamento. Então, São o Vasco 2 vitórias. Pois não. Ele precisa de 2 vitórias para sair. Exato. O Vasco precisa de 2 vitórias para sair, Laurindo, e precisa também torcer contra o Bahia, né? O primeiro time fora da zona do rebaixamento. Verdade. É uma situação mais complicada. A mesma coisa, o América Mineiro, né, em 19º com 16 pontos, também precisa 3 vitórias. 3 vitórias e torcer contra os adversários, né, que estão acima dele. E o Curitiba, é o 20º, com 14 pontos. Esse já está numa situação mais complicada, né? Esse é 5 vitórias consecutivas. Boa essa rodada. O Curitiba precisa de 5 vitórias sem perder nenhum e torcer para todo mundo perder em cima. Essa é a realidade. E ele não jogou essa rodada, né? O Curitiba tem um jogo a menos, que é contra o São Paulo. Pois é. São Paulo e Curitiba, né? A dificuldade, né? São Paulo não vai querer perder para o Curitiba, né? Gustavo, quais são os destaques, os outros destaques rapidinho, que são 21 horas em ponto. Nós precisamos estar quase encerrando o nosso programa, não podemos ultrapassar o limite, senão nós vamos ser bloqueados de novo. Faz suas considerações. Para fechar, então, Laurindo, rapidinho, falando aqui da semifinal da Libertadores da América. Vamos lá. Confronto de brasileiros, Internacional e Palmeiras, Internacional e Fluminense, né? Palmeiras e Boca Juniors. São as 4 equipes aí que estão nas semifinais. Teremos um finalista brasileiro nessa edição da Libertadores da América, Laurindo. E Flamengo e São Paulo decidindo a Copa do Brasil de 2023. Para o São Paulo vale o título inédito, Laurindo. Pois é, aí nós queremos ver Flamengo perder. Esta é a nossa vontade, é ver o Flamengo perder, viu? Mais um cheirinho. Geraldo tá tudo lá, né? Geraldo tá falando assim, eles pensaram, eu não vou falar mais nada, não. Porque o Geraldo, você viu o que aconteceu dentro do nosso grupo? O Flamengo não tá ganhando de ninguém, não parecia uma figurinha lá. O Flamengo ganhou uma, rapaz, o pessoal não mata de raiva desse jeito. Você tá doido, hein? O Geraldo apareceu. A Geraldo apareceu. Não, e tem um bar próximo da minha casa aqui, que só tem flamenguista. Rapaz, ontem eu tive que tolerar aqui, rapaz, no último volume, Flamengo cantando o dia inteiro, cara, o dia inteiro cantando do Flamengo. Eu falei, não aguento esse trem não, velho. Eu entrei pra dentro de casa, fechei as portas, não aguento ouvir esse trem mais não, coloquei até o fone no ouvido. Não aguento esse trem mais não, tá doido, velho. É difícil mais da conta, oh meu Deus do céu. Ô Gustavo, vou fazer o meu convite para as pessoas que queiram fazer parte da nossa equipe, fica à vontade, faz o seu convite aí, pessoal de Resende. Em Resende, 0 operadora 24 99997 6795. Se você tem perfil para comentarista e queira fazer parte da nossa equipe de esportes, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp 24 99997 6795. Você pode ligar, você pode mandar sua mensagem de áudio, sua mensagem de texto, e eu estarei respondendo. A gente marca aí uma entrevista. Você tem a chance, né, de fazer parte da nossa equipe de esportes aqui do Rota Esportivo. Inclusive, eu estou convidando o pessoal, Gustavo,
para fazer parte da nossa equipe, porque vem aí os campeonatos regionais e nós queremos colocar as pessoas para nos ajudar nas transmissões. Você aí do Rio de Janeiro, fazendo as transmissões aí de Resende, dos times daí, né? E nós aqui em Juiz de Fora e região, fazendo as transmissões aqui. Mas precisa de gente de qualquer parte do estado que tiver. Tá vendo? Você está dentro do estádio, você quer, não, eu quero participar da TV Top Minas, transmitindo o jogo aqui. Você pode colocar seu celular lá, que eu pego seu celular, a imagem do seu celular e jogo para dentro e mais o Gustavo vão fazer a narração aqui do seu time. É seu time, é futebol de base? Você quer transmitir o futebol de base? Pode transmitir. Entre em contato com a gente, eu quero transmitir aqui. Nós vamos montar para você uma câmera lá na beirada do campo, você só vai guiar a câmera para a gente e deixa as imagens com a gente aqui, comigo e Gustavo, que nós vamos fazer a transmissão para você aqui. E o mais legal, Gustavo, que a gente faz e fica gravado. Então o camarada quer um vídeo do time dele, ele vai ter o vídeo do time dele, gravado ali com o nome dos jogadores, resultado, o que aconteceu dentro de campo, as imagens todas inéditas para as pessoas. Talvez a pessoa quer fazer, eu tenho um orgulho de dizer uma coisa. Dia 26 de agosto foi meu aniversário, e aniversário também seria aniversário do Marcelo Augusto. Você lembra do Marcelo Augusto, que jogou no Flamengo e jogou no Chapecoense, quando eu faleceu naquele acidente do Chapecoense. Somos amigos da família e na época o Marcelo precisava fazer um vídeo para mandar para o Flamengo, fazer o teste no Flamengo. Ele jogava no Volta Redonda e não tinha ninguém para fazer um vídeo para ele. Aí o pai dele me chamou e perguntou se eu faria um vídeo para ele. Eu fui lá no estádio, fiz o vídeo, passei para o DVD, entreguei para ele, ele levou para o Flamengo, fez o teste, passou no teste. Nós viramos amigos da família, não cobramos nenhum real para fazer isso, porque foi um prazer a gente estar ajudando as pessoas na época que precisar de alguém para fazer. Então, talvez a pessoa está aí com um jogador muito bom para fazer um teste num time grande, mas não tem ninguém para fazer um vídeo legal. A gente faz aqui, o Gustavo faz aí, né? A gente faz aqui para a narração, a gente mostra a narração, fala da narração dele, e nós vamos fazer ele subir, né, nos outros times grandes aí, porque está precisando de gente para ajudar. É isso, Gustavo? Então, se você quer entrar em contato com a gente, aqui em Juiz de Fora, 32 988398859, você pode mandar sua mensagem, você já sabe o número daqui da rádio, você pode mandar para cá e a gente vai responder para você, marcar uma entrevista, marcar um contato. Não precisa você ser profissional como comentarista, não, né? Basta saber falar de futebol e conhecer de futebol. Nós vamos trazer você aqui para fazer um teste, beleza? É isso aí, tá dado o recado. Tá dado o recado. Mais uma coisa para encerrar, que já são 21 horas e 4 minutos. Agradecendo, Laurindo, a participação das pessoas que estiveram conosco, né, acompanhando a gente pela TV Top Minas. Foi um prazer, mais uma vez, fazer esse programa para você, né? Vocês que são frutos do nosso trabalho, né? Sem vocês, nada disso estaria acontecendo, né, Laurindo? Sem a presença de vocês, a colaboração de vocês, a audiência, o carinho, nada disso estaria acontecendo. Então, muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço. Deus abençoe a cada um. E semana que vem, Laurindo, nós temos um encontro marcado com mais um Roda Esportiva. Exatamente. Na segunda-feira estaremos de volta. E vocês vão orando aí para minha voz voltar ao normal. Aqui tá difícil, hein? Eu tô com uma voz de macho danado, viu? Gustavo, fica com Deus. Deus abençoe você e toda a sua família aí. E todo o povo que está ligado conosco. Muito obrigado a você pela audiência. E até segunda-feira, se Deus quiser, com mais um Roda Esportiva. Até segunda. Um abraço, Laurindo. Até segunda. Até segunda. Boa noite a todos. Boa noite.